Olá, eu sou a Daniele, professora de inglês, e essa é a correção do PET volume 5 de língua inglesa do nono ano, semana 2. Quem quiser assistir ou acompanhar as correções anteriores, na descrição desse vídeo eu vou deixar os links para que vocês possam assistir, ok? Nessa primeira atividade vocês têm aí então a página inicial, que já é conhecida de vocês, e as dicas que eu sempre deixo, que é ter seu caderno, seu material, seu dicionário, fazer seu próprio vocabulário e ler com atenção todos os enunciados e orientações antes de iniciar as atividades. Essa atividade traz para vocês um texto sobre a influência da língua inglesa no mundo digital. Está bem tranquilo porque o texto está em português. Então, para vocês observarem aí que ele vai estar cheio de palavras em inglês que nós usamos no nosso dia a dia, manhã, tarde e noite em inglês, e às vezes usamos sem nem perceber que estamos utilizando uma segunda língua. Então vocês já conhecem muitas palavrinhas. Aqui no texto elas aparecem sublinhadas, e aí nós vamos depois utilizar essas palavras sublinhadas para fazer a questão 1. Então eu tenho aí como outro subtítulo Um Dia Cheio junto à Língua Inglesa, e depois eu tenho uma pequena história da língua inglesa, The History of English Language. Um pequeno parágrafo em inglês aí. Então, só para melhorar a visualização de vocês na tela, a gente vai fazer primeiro a questão 2 e depois eu volto na questão 1 para a gente fazer numa tela para ficar melhor para vocês, fazendo aí a tradução dessas palavras sublinhadas no texto, tá? A questão 2, então, está pedindo para vocês lerem esse pequeno parágrafo sobre a história da língua inglesa e responder as questões. As questões estão em inglês e aí nós vamos responder também em inglês, ok? Where did English come from? O que a gente vai observar nessa primeira questão? Palavra-chave, question word, where, que é onde. Eu tenho aí from, que é a preposição de. Então, eu quero saber de onde veio, o verbo principal aí é come, de onde veio a língua, né, o inglês, a língua inglesa. Como verbo auxiliar nessa pergunta, eu tenho o did. Então, me indica que eu estou perguntando no passado, de onde veio, né, o inglês. E segundo texto, English came from Anglo-Saxon migrants. Então, o inglês veio de imigrantes anglo-saxões. What is the English language? O que? Olha aí o question word. O que é a língua inglesa? Segundo texto, English is a language that originated from Anglo-Frisian dialects. Então, o inglês é uma língua que originou do dialeto anglo-frísio. Letra C, how many. Então, a expressão how many significa quantos ou quantas. People, pessoas. O verbo speak e English. Então, quantas pessoas falam inglês? Como essa é uma pergunta que não tem a resposta no texto, o que vocês vão fazer? Faça uma pesquisa, né, no Google. E aí, o que a gente encontrou? About 375 million people speaking English as their first language. Então, aproximadamente 375 milhões de pessoas falam inglês como a primeira língua. Quando vocês fizerem essa pesquisa, vocês vão achar coisas interessantíssimas sobre os países que falam a língua inglesa, quais países que usam ele como primeira, como segunda língua, e quais são as línguas mais faladas no mundo. Questão 1. Eu tenho aí, então, uma listinha, né, das palavras sublinhadas e nós vamos fazer a tradução delas. Observem que eu deixei em negrito algumas, que nós vamos fazer daqui a pouquinho uma curiosidade, né, que eu trouxe para vocês sobre essas palavras, a origem dessas palavras. Então, vamos fazer a tradução primeiro e depois a gente fala sobre essas curiosidades. A primeira parte aí com essas 15 primeiras palavras, Spotify, é Spotify mesmo, não teria muita tradução, daqui a pouquinho a gente fala sobre a origem dessa palavra, mas é uma plataforma de ouvir, né? A gente usa para ouvir música, podcast, etc. Download, baixar. Notebook, caderno. E a gente aqui usa notebook para falar desse computador né, que a gente carrega na mão. Login, conectar-se, conecte-se ou entre. E-mail é o correio eletrônico. Spams,
que é spams mesmo, e a gente usa como lixo do e-mail, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ele também. Desktop, área de trabalho. Facebook, Facebook a gente pode traduzir aí como livro de caras, né? Porque face é rosto, e book, livro. Só que é uma mídia social, então também vocês não tem uma tradução ao pé da letra. Likes e dislikes, gostos, né? São aquelas curtidas que a gente dá nas mídias sociais. Links, ligações. Homepages, páginas iniciais. Wi-Fi, que é o Wi-Fi mesmo, e daqui a pouquinho a gente fala sobre ele. Instagram, que também é uma rede social. Selfie, é um autorretrato, uma foto de si mesmo. Marketing, é relacionado à mercadologia ou mercado. Brainstorm, que são chuva de ideias ou ideias novas. Business plan, plano de negócios. Branding, marca. Market share, cota de mercado ou parte do mercado. Checklist, lista de controle. Tablet, que é uma tábua, se for traduzir ao pé da letra, mas é o que a gente usa para chamar o nosso mini computador que não tem teclado. Ele parece uma tábua mesmo, retinha, não tem teclado, né, e é maior do que um celular, por exemplo. Layouts, desconexões, saídas, tá faltando cedilha aí no meu C, né? Aí vocês coloquem aí, por favor. Websites, sites, folders, pastas, flyers, panfletos, Pinterest, que é relacionado ao interesse, daqui a pouquinho também a gente vai falar sobre essa palavra, e-reader, que é um leitor eletrônico. Se alguém já ouviu falar no Kindle, é um tipo de tablet onde você pode baixar livros e fazer a sua leitura. Smart TV é uma TV inteligente. YouTube, que é uma rede também social que vocês já conhecem. E Netflix, que é uma plataforma também de filmes na internet. Curiosidade: o Spotify é um serviço de streaming digital que dá acesso instantâneo a milhões de músicas, podcasts, vídeos e outros conteúdos de artistas de todo o mundo. E a palavrinha stream significa ouvir. Então, é ouvir músicas por essa plataforma. Spam é o termo usado para referir-se aos e-mails não solicitados, que geralmente são enviados para um grande número de pessoas, e por isso ele vai lá para o spam, né, como se fosse uma lixeira, né? Antes da lixeira, antes de a gente jogar no lixo, a gente dá uma olhadinha para ver se serve ou não para nós. Wi-Fi é uma abreviação de Wireless Fidelity, que significa fidelidade sem fio. Instagram, Insta vem de Instant Camera, que significa câmera instantânea em livre tradução. Já o Gram foi tirado de Telegram, ou seja, o telegrama, uma forma mais rápida de enviar uma mensagem via correio antigamente. Esse antigamente aí é porque provavelmente vocês nem sabem do que se trata dessa geração de hoje, né? Mas antigamente, antes de ter internet, de ter celular, de ter todas essas plataformas de comunicação, a gente se comunicava por carta. A carta levava um pouco mais para chegar, levava dias ou até semana para chegar. E quando a gente precisava de enviar uma notícia urgente, usava-se o telegrama, que era uma pequena carta com poucas palavras, né, o mais objetivo possível, e ela chegava bem rapidinho. Website é uma palavra que resulta da justa posição das palavras inglesas web, que é rede, e site, que é sítio, lugar. Então, um lugar de rede. A palavra Pinterest, do inglês, vem da tradução da ação pin it, que é prender com o alfinete no quadro, mais a palavra interest, que é o interesse. Ou seja, é um quadro de imagens e vídeos com os seus interesses. A palavra YouTube foi feita a partir de dois termos da língua inglesa. You, que significa você, e YouTube, que provém de uma gíria que muito se aproxima de televisão. Antigamente as televisões eram televisões de tubo, né? Eu não sei se alguém aí já ouviu falar, mas com certeza os pais ou avós de vocês já ouviram. Em outras palavras, seria a televisão feita por você. Era como se fosse você dentro da TV do tubo. Netflix é a junção de duas palavras, net mais flix. O nome nada mais é do que filmes na internet. Então, o net vem de internet e o flix
vem de uma derivação de flix, que é uma gíria usada para filmes. Tá aí, então, algumas curiosidades para vocês. Se vocês tiverem mais curiosidades, aproveitem e consultem, pesquisem. É bem legal saber de onde vêm as palavras, inclusive em português. Questão 3. Take out of text above 3 countries. Então, depois de ter lido o texto que vocês leram, apareceram lá 3 países. E a gente tem aqui Germany, que é a Alemanha, Denmark, que é a Dinamarca, e Netherlands, que é a Holanda. Depois eu tenho aqui 4 verbos e está pedindo para vocês traduzirem esses verbos. Eu tenho o verbo is, que está conjugado na terceira pessoa do singular, é. Eu tenho o verbo brought, que é o passado do verbo bring, trazido ou trouxe. Eu tenho o verbo to be, que está no infinitivo, ser ou estar. E o to bring, que está no infinitivo, que é trazer. Então, observem que a letra C, to be, está no infinitivo, ser ou estar, e na letra A ele está conjugado na terceira pessoa. Na letra D eu tenho o verbo to bring, que está no infinitivo, trazer, e na letra B ele está no passado, trazido ou trouxe, brought. E é um passado irregular, porque ele mudou a sua forma. Estão lembrados? Então, na número 5, pede para vocês escreverem uma frase com cada um desses verbos. Eu coloquei aqui algumas frases de exemplo, mas vocês podem fazer usando a criatividade de vocês. Então, com o verbo is, English is important in our life, já que esse é o assunto das nossas atividades. Brought, English brought the world closer to everyone. O inglês traz o mundo para mais perto de todos nós, mais perto de todos. To be, studying English can be funny. Estudar inglês pode ser divertido. E studying a new language brings more possibilities to our lives. Estudar uma nova língua traz mais possibilidades para nossas vidas. E assim a gente termina essa atividade. Eu espero ter ajudado mais uma vez. Não deixem de fazer as atividades, enviar para seus professores. Se cuidem e fiquem bem. Até a próxima!